Avante com o refino técnico do Pedro é difícil, né? Difícil. Desse tamanho? No mundo. Você vai buscar no mundo. No Brasil não tem. O brasileiro não tem. Com a qualidade que ele tem, com o posicionamento, com a inteligência, com a saída do posicionamento de 9 para jogar como 10. Eu costumo dizer que o Pedro tem ele consegue usar os 4 lados do pé, né? Dos pés. Os 2 de dentro e os 2 de fora. Fala comigo, Bruninho. Galera, tô trazendo aqui pra vocês aí um trechinho do programa Seleção Sport TV. Bora dar uma olhada no que o Roger Flores e companhia aí, o pessoal do programa da Sport TV, falaram após a goleada maiúscula do Mengão. Falaram muito sobre o Flamengo, sobre o Leonardo Jardim e rasgaram elogios aí ao Pedro, tentando explicar por que o Ancelotti não convocou ele pra Copa do Mundo. Vários gols que o Hendrick e o próprio Igor Thiago perderam, com certeza o Pedro não teria perdido, teria convertido a chance de gol em gol. Crias aí são da Sport TV, do programa Seleção Sport TV, que na descrição tem o link da GTV, mas que está disponível aí no Globoplay por assinatura. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo o maior número possível de rubro-negros assistir esse conteúdo e tentar entender comigo e com você por que esse cara que faz um gol igual ele fez ontem não foi pra Copa, partiu pro conteúdo. Tá top demais. E depois a gente faz a reflexão sobre o Pedro. Porque sem muita força, né, o Flamengo conseguiu bater a Chape, que é, sim, a lanterna do Campeonato Brasileiro, que tem as suas limitações. A gente está falando da pior defesa do campeonato, né? São 39 gols sofridos, a Chape só venceu um jogo, tem uma pontuação muito baixa, está na lanterna do Brasileirão, 9 pontos conquistados. Mas é isso, diante desse adversário tão frágil e ainda com elementos que poderiam dar uma complicada, com a chuva, com gramado sintético, nem assim, né, esses 2 fatores atrapalharam em nada o futebol do Flamengo nessa retomada, né, nessa 19ª rodada do Brasileirão. Roger, você estava no jogo, né? De forma muito natural, Kelly. Obviamente o Pedro ele se destacou ontem, fez 2 gols, nada diferente do que ele já vinha fazendo antes da Copa do Mundo. Eu acho que não é um patamar que a gente pode medir, porque ontem realmente foi muito fácil para o Flamengo. Me explica isso aí. Olha só, o Thierry e o Everton nessa bola, e eles ainda reclamaram de uma possível falta do Léo Pereira. Aí o Léo Pereira depois falou assim, cara, eu nem tava no lance. Eu nem tava. Eu acho que eles foram reclamar uma falta de um no outro, eu acho ali. Alguém me empurrou. Fogo alguém do Flamengo, não. Então, fogo amigo. Acusa o eu amigo. nem entro nessa discussão, porque realmente ontem avaliar qualquer tipo de jogo do Flamengo... Qual a fragilidade da zaga, mais uma vez? Exato. Então, olha só, um trabalho muito fácil de ser executado. Eu não estou aqui falando que eu estou diminuindo o trabalho, não. Contra esse tipo de adversário, o Flamengo fez exatamente o que tem que fazer. Foi protocolar, fez o jogo dele, bem treinado, administrando, botando no ritmo certo, trabalhando essa bola de um lado para o outro. Até sofreu em alguns momentos, mas tudo em erro individual. O Lucas entrou numa rotação menor, bateu um lateral errado. Ele admitiu ontem que fez tudo errado. Tudo que ele quis fazer, ele não conseguiu executar. 2 finalizações perigosas no primeiro tempo. Foram 2 erros do Ayrton Lucas. Depois o próprio Pulgar também erra uma bola para trás de cabeça que o Bolasie bate, que desvia e vai para fora. E o jogo foi construído com uma facilidade enorme, assim, né? Parecia que era treinamento contra o time, né? Nem reserva contra o titular, era titular contra o sub-20, contra o sub-17 ali, só para fazer aquela sombra. Sabe quando o treinador chega e fala assim, rapaziada, vou trazer o sub-17 aqui, mas eles só vão fazer sombra, porque eu não quero expor os titulares, né? Até para evitar qualquer tipo de lesão. Né? Então foi esse tipo de treinamento ontem. O Flamengo treinou. Teve a nota ruim é a lesão do Plata, né? Que saiu no primeiro tempo, ou possível lesão, que a gente não tem diagnóstico de nada. Saiu com dores no joelho. No joelho direito. De resto, a atuação bem abaixo do Ayrton Lucas e o resto num nível muito bom, um time muito bem treinado e com o brilho do Pedro, né? Mas o que o Pedro fez ontem, ele já vinha fazendo antes, numa reta final ali de busca por espaço de seleção brasileira. Ele teve uns momentos de lesão, né, de indefinições do que iria acontecer com ele. Teve joelho, teve lesão muscular, uma lesão meio que atrás da outra, tal, atrapalharam ele no ciclo. Tanto que tem quando uma ele se lesiona na seleção brasileira, como titular, o joelho. Não, mas depois tem
a entrada do Ancelotti. E numa das convocações, tanto que ele fala, eu ia convocar o Pedro, mas ele se machucou e eu não pude convocar. Foi quando ele quebrou o braço. Foi, né? E aí, isso, no jogo da Libertadores. Isso. E aí ele não foi em nenhum momento na convocação, ele estava apto para ser convocado para a Copa do Mundo e o Ancelotti, por não ter visto ele em convocações anteriores, não levou para a Copa. Para mim, um erro e agora fica muito claro, né, a exposição e a diferença técnica dele pro Igor Thiago. E João Pedro, né? E o João Pedro. Para mim, a disputa era entre Pedro e João Pedro. Talvez até os dois. Talvez os dois. Mas aí o Ancelotti optou pelo centroavante do Brentford. Eu nunca sei se é Brentford, Brighton, tem mais um com B lá. Brentford mesmo. Meio parecidos. O Pedro é o atual artilheiro, então, agora do Campeonato Brasileiro, depois dos 2 gols de ontem na goleada por 4-0 sobre a Chapecoense. É o primeiro jogador da Série A a marcar mais de 20 gols nessa temporada de 2026. Quando o Roger fala que o Pedro já vinha fazendo esse bom trabalho antes, esses números representam isso, né? A gente está falando de 34 jogos, 25 como titular e 9 vindo do banco de reservas. E a gente está falando de 21 gols marcados, 6 assistências, ao todo 27 participações em gols. Então é uma temporada muito boa para o Pedro, ainda que tenha lidado com algum período de lesão, algum problema físico, isso não impede ele de ter todos esses números que são tão importantes. Claro que é uma equipe que ajuda muito o Pedro. Esse gol é sacanagem. Esse gol é muito bonito mesmo. Tem razão. Foi Só ele faz, um raciocínio muito rápido, né? Para chegar e chutar assim, e mandar de longe, ter essa confiança. O domínio dele ali, quando ele recebe essa bola de costas e ele já sabe que o Fábio tá fora do gol, né? Quando ele traz a bola de coxa para fazer o giro, é sacanagem. O repertório dele técnico é absurdo, né? Mas vocês acham que cresceu um pouco o futebol do Pedro depois da chegada do Leonardo Jardim, justamente também pela oportunidade de aparecer mais no time titular? O time do Jardim, ele quer mais finalizar do que o time do Felipe Luiz. O time do Felipe Luiz brigava por ter domínio amplo de jogo. E às vezes girava muito essa bola de um lado para o outro, então essa bola não passava muito dentro da área. Quando chegava na área, chegava às vezes até mais limpa, né? Para definição. Agora não, o time do Jardim é um time mais agressivo, né? Mais faminto em fazer gols. Então essa bola está toda hora rondando ali a área. E aí o Pedro tem mais facilidade de tocar nela, de participar mais do jogo. E com o próprio Felipe Luiz, o Pedro teve uma dificuldade, né? Porque o Felipe queria um jogador mais agressivo na marcação, que participasse numa recomposição maior. Praticamente mais presente. Teve aquela reprimenda pública também. Exato. E aí o Pedro não é esse tipo de jogador, sofre quando é exposto a esse tipo de posicionamento ou de trabalho defensivo. E aí ele realmente tem um desgaste maior e na hora de definir ele pode ter menos. Porque o que acontece? Quando você expõe um jogador desse a ter um trabalho de recomposição maior, ele se desgasta mais. E quando a bola chega num momento de definição e ele está desgastado, ou às vezes precisando respirar um pouquinho, na hora de você ser frio e refinado, tá faltando aquele respiro maior, aquele descanso para você estar inteiro para finalizar. O ataque do Flamengo melhorou com o Leonardo Jardim. Sim. Perdão, te cortar, mas eu acho que não é só uma questão do Pedro, né? A questão do Samuel Lino, por exemplo. Assim que o Samuel Lino, né, no começo dos treinamentos do Leonardo Jardim com o Samuel Lino, a gente viu também uma melhora do jogador que chegou muito bem no Brasil, depois caiu de nível e agora, né, retomou desde que o Leonardo Jardim assumiu o comando do Flamengo. Aliás, centroavante com o refino técnico do Pedro é difícil, né? Difícil. Desse tamanho? No mundo. Você vai buscar no mundo. No Brasil não tem. O brasileiro não tem. Com a qualidade que ele tem, com o posicionamento, com a inteligência, com a saída do posicionamento de 9 para jogar como 10. Eu costumo dizer que o Pedro tem ele consegue usar os 4 lados do pé, né? Dos pés. Os 2 de dentro e os 2 de fora.
Então a bola chega em qualquer posicionamento para ele. Ele ajeita a bola, Ele né? consegue tirar com a parte do pé o direito. gol Ele consegue prova dar de isso. letra para a esquerda. Ele consegue dar de letra para a direita. Ele consegue usar o lado O externo. gol Então, mostra isso. O O primeiro, primeiro gol do Pedro primeiro é mostra, isso. né? Que ele não, e ele não Então, existe também. Então, qualquer jogador, isso eu sempre falei, né? Que consiga usar as 4 partes dos pés, né? Dentro e fora de dois cada pés. pé, você tem muita facilidade. Você não precisa ajeitar o corpo para fazer nenhum passe. Da maneira que a bola chega, você consegue dar outro destino a ela com o repertório que você tem. Porque tem gente que não consegue usar o lado externo da perna esquerda, de repente. E a bola chega aqui, Tem que ajeitar o corpo. eu perco frações de segundo. E essas frações de segundo E mais, Roger, você... chega um bloqueio, o seu reposicionamento posicionamento corporal, Exato. o marcador percebe, ó, ele virou um tronco. Você dá uma dica pro marcador. O Pedro de frente, você não sabe o que ele vai fazer. Exato. O marcador não consegue ter a referência do Pedro. Exato. Cara, a bola vai chegar nele, ele vai usar o pé direito de fora. Não, eu tento antecipar aqui. Porque aqui ele não tem nada. Você está sempre em dúvida do que vai acontecer quando a bola chega nele. Então é muito difícil você marcar um jogador com esse refino técnico e com a inteligência, né? Porque ele consegue associar as duas coisas. Tem gente que tem qualidade técnica, mas é burrinho, não consegue, né? Ele não, é muita qualidade junto, assim, é muito difícil você conseguir interpretar o que ele vai fazer. As tomadas de decisão são muito corretas, quase que sempre. É o que muita gente fala do Dembélé, claro, pelo amor de Deus, níveis completamente diferentes, mas muita gente fala que esse é um dos terrores que os zagueiros têm quando o Dembélé pega a bola, porque você não sabe se ele vai cortar e vai chutar, se ele vai meter uma bomba de esquerda, se vai chutar de direita, se ele vai se vai estar colocado, você não consegue prever, porque você sabe que, cara, o Luiz Araújo, ele é ponto direito, ele vai cortar pra dentro e vai bater com a esquerda, o Plata, a mesma coisa. Bruno Henrique, a mesma coisa. Com o Pedro, não. Ele pode fazer gol de direita, ele pode fazer gol de esquerda, ele faz gol de peito, de cabeça, de joelho. O gol que ele roubou do Samuel Lino lá, que ele tesou assistência e tal, faz gol de cabeça, faz gol de tudo. Esse é uma das grandes qualidades do Pedro. Claro, fora o refino técnico que ele tem com a bola no pé, que ele consegue criar jogadas. O próprio gol que ele fez foi uma qualidade dessa imensa dele de refino técnico, com a bola no pé, a assistência que ele deu pro Lohan, de calcanhar. Então, cara, o Pedro é um excelente jogador. O único defeito, não corre. Defeito entre aspas, se for colocar, né? Já que o Haaland não tocou na bola nos 90 minutos da Noruega contra o Brasil, quando tocou, fez 2 gols. Então, você não viu o Haaland com a bola no pé, criando, armando jogar, igual o Pedro faz, por exemplo. Mas quando a bola caiu no pé dele, ele fez 2 gols. É esse o trabalho do centroavante, que hoje em dia, esse futebol moderno, o centroavante tem que marcar, tem que correr, marcação, proteção e tudo mais. O Pedro não é esse cara. O Pedro é o cara que, se você der a bola no pé dele, ele vai fazer o gol, ou vai dar uma assistência, ou vai conseguir criar uma jogada. Mas essa é a minha opinião, quero saber de vocês. Isso, o Pedro agora com o Leonardo Jardim só tá mostrando o crime que o Filipe Luís fez, improvisando o Bruno Henrique como centroavante. O Bruno Henrique como ponto esquerda tá jogando demais. Só ver o jogo que ele fez contra o Benfica, os amistosos que ele fez, o jogo de agora que ele entrou com a ponta esquerda, tá jogando muito bem. Como centroavante, ele não jogava bem. O Pedro, quem diria colocar o Pedro como centroavante, ele jogaria bem, colocar o Bruno Henrique na posição dele, não improvisar de centroavante, ele jogaria bem. Enfim, cara, isso só tá mostrando os crimes que o Filipe Luís cometeu, os erros que ele cometeu. Foi multicampeão, tem toda gratidão, mas tá mostrando que ele não tinha razão em algumas das suas convicções, com Pedro Banco, Bruno Henrique como centroavante e Samuel Lino preso no ataque toda hora. Tá mostrando que ele estava bem errado com algumas das suas convicções, mas eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, assinar o sininho e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.